Paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando nossa meditação no terceiro Evangelho, o Evangelho escrito por Lucas. Sou o professor Eliseu Fausto e hoje estaremos meditando nos 3 primeiros capítulos. Antes, vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, engrandecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia sobre nós. Sabemos, meu Pai, que estamos aqui diante de Ti porque o Senhor nos concedeu a Tua infinita graça para falarmos contigo, para podermos orar ao Senhor. Isso tudo, Pai, em nome de Jesus. Isso tudo podemos fazer porque o sacrifício dele é suficiente para que nós pudéssemos nos encontrar aqui com o Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs neste momento. Que comigo, Senhor, fazem esta oração e que junto comigo também iniciam a leitura da Tua palavra aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Pai, nos abençoe, Senhor, nesse trajeto até o término deste livro, em nome de Jesus. Dai-nos sabedoria e entendimento da Tua palavra e que venhamos glorificar o Teu nome, Senhor, a partir do entendimento da Tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus, eu te peço, e te agradeço certo da vitória, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, Lucas foi o médico que viajou com Paulo e foi o único que permaneceu com ele durante a segunda vez que foi preso. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Ele foi o único gentil a escrever alguma parte das Escrituras. Lucas dedicou tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos a Teófilo, do qual não se sabe mais nada a respeito a não ser o seu nome. Seu propósito em escrever seu evangelho foi confirmar a fé de Teófilo, mostrando que a fé depositada em Jesus tinha firme alicerce histórico, e também apresentar Jesus aos gentios como o Filho do Homem que, embora rejeitado por Israel, veio para salvar toda a humanidade. Lucas começa o relato mencionando que muitos já tinham escrito narrativas a respeito de Cristo. Após extensa pesquisa, incluindo entrevistas com testemunhas oculares, ele propunha-se a fazer o mesmo. Ele relata que o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, um piedoso sacerdote, cuja esposa Isabel era estéril. Ele anunciou que o casal já de idade teria um filho, e o ministério desse filho seria igual ao de Elias, de preparação do caminho para o Senhor. Quando Zacarias expressou dúvida em relação a essa impressionante predição, o anjo o fez ficar mudo. Algum tempo depois, a profecia foi cumprida. 6 meses depois, Gabriel apareceu para uma virgem chamada Maria, a noiva de um homem chamado José. Disse-lhe que ela teria um filho, mas continuaria virgem. A criança se chamaria Jesus e seria o tão esperado Messias de Israel. O anjo explicou-lhe a natureza milagrosa dessa concepção e, para comprovar essa impressionante predição, contou a Maria que sua parenta, Isabel, embora velha e estéril, também teria um filho milagrosamente concebido. Como seria natural em vista de seu parentesco, Maria visitou Isabel quando estava perto da hora de João nascer. Isabel, tendo sido avisada que seu filho apresentaria o Messias e sentido ele se mexer em seu ventre com a chegada de Maria, ela confirmou a Maria que o filho que estava por vir era de fato o Messias. Maria louvou a Deus em linguagem baseada no cântico entoado por Ana após o nascimento de Samuel, conforme 1 Samuel capítulo 2, do 1 ao 10. O cântico de Maria, com frequência chamado de Magnificat, falava do que Deus fizera e ainda faria em sua vida. Maria falou da preocupação de Deus com o pobre e o humilde, tema predominante na profecia do Antigo Testamento e no ministério de Cristo. Quando João nasceu, Zacarias, resistindo à pressão familiar e obedecendo a Deus, chamou-o de João. No mesmo instante, ele voltou a falar e glorificou a Deus, predizendo a vinda do Messias e o papel fundamental de seu filho, João Batista, na apresentação do tão esperado Messias. Quando João cresceu, escolheu viver no deserto.
No capítulo 2, vemos que César havia decretado que todos os cidadãos do império tinham de ir à cidade de nascimento a fim de se registrar para efeito de pagamento de impostos. Por isso, José e Maria foram para Belém. Enquanto estavam lá, Jesus nasceu, cumprindo a profecia sobre seu lugar de nascimento, conforme Miqueias capítulo 5, versículo 2. A manjedoura, idealizada em cenas natalinas, na qual o bebê Jesus foi colocado, era uma gamela para alimentar animais. Um anjo anunciou o nascimento de Cristo para alguns pastores. Eles foram imediatamente para Belém e, depois de encontrá-lo, adoraram a Deus e contaram a todos a mensagem sobrenatural que receberam referente ao menino. De acordo com a lei, lá em Levítico capítulo 12, versículo 2 a 8, Maria ofereceu o sacrifício para a purificação após dar à luz. Aparentemente, os pais do verdadeiro Cordeiro de Deus não tinham dinheiro nem mesmo para comprar um cordeiro para o sacrifício. Assim, ofereceram 2 rolinhas, conforme Levítico capítulo 12, versículo 8. Jesus, como primogênito, foi consagrado ao Senhor. Um profeta chamado Simeão e uma profetisa chamada Ana testificaram da identidade do bebê, o Cristo. Ambos tinham muita idade e Ana era viúva. Deus disse a Simeão, o homem que aguardava que o Messias trouxesse a consolação de Israel, que ele veria o Messias antes de morrer. Ana falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, dizendo que o Redentor chegara. Fazendo um breve resumo da infância de Cristo, Lucas relata um notável incidente acontecido quando ele tinha 12 anos. Em uma viagem a Jerusalém, José e Maria perderam Jesus de vista. Depois de muito procurar, eles ficaram surpresos ao encontrá-lo no templo, sentado entre os mestres. Sua capacidade para discutir a lei com esses homens indicava a natureza especial desse jovem. A declaração de que estava cuidando dos negócios de seu Pai Celestial indica seu entendimento que era o Filho de Deus. O jovem Jesus amadurecia mental, física, espiritual e socialmente. Enquanto isso, Maria observava em silêncio e pensava no filho que lhe era obediente enquanto ele se preparava para a sua missão especial na vida. No capítulo 3, somos informados que 18 anos depois da visita do menino Jesus ao templo, João começou a pregar em preparação para o início do ministério público de Jesus. Sua mensagem incluía a esperança para o espiritualmente faminto, mas uma advertência séria para o impenitente. Os judeus não podiam se considerar aceitos por Deus apenas porque eram filhos de Abraão. As boas obras tinham de demonstrar o verdadeiro arrependimento deles. Quando João dirigiu sua pregação a Herodes, o resultado foi aprisionamento. Lucas descreveu uma breve nota a respeito do batismo de Jesus realizado por João Batista. Em seguida, Lucas faz uma pausa em sua narrativa para apresentar a genealogia de Cristo. Enquanto Mateus traçou a genealogia de Jesus através da linhagem de José, seu pai legal, Lucas traçou através da linhagem de Maria, começando com o pai dela, Eli. A linhagem de Maria e a de José convergem para o rei Davi. Compare a genealogia aqui e a de Mateus. A genealogia termina com Adão, o Filho de Deus, tendo iniciado com Jesus, o último Adão, e Filho perfeito de Deus, que veio para reverter a destruição trazida sobre a humanidade pelo primeiro Adão. Era comum nas genealogias o genro ser considerado como filho. Por esse motivo, José é chamado aqui de filho de Eli. Nesses 3 capítulos de nossa meditação de hoje, vemos que todas as promessas acerca do Messias estavam sendo desenrolada em Cristo, o Salvador do mundo. Ainda que Jesus tenha vindo durante um período de frieza espiritual, Deus sempre conservava e sempre conservará pessoas que não desacreditam das promessas dele. E esse é o grande ensino para nós hoje. Será que você se identifica com aqueles como Simeão e Ana? Ou como os religiosos da época, que mesmo ensinando a Bíblia, desacreditava de seus ensinos? Parece contraditório, não é? Mas, infelizmente, muitos que se dizem cristãos vivem apenas de aparência. Ouvem o Evangelho, pregam o Evangelho, mas não foram transformados pelo Evangelho. Que sejamos pessoas que, além de ouvir sobre o Evangelho, venhamos viver segundo o seu poder eficaz de transformar nossas vidas.
Se isso ainda não é uma realidade em você, ore insistentemente para Deus operar a obra dele em sua vida. Amém? Aqui eu aguardo você amanhã, querendo Deus.